Então, nós tínhamos começado a gravação do sermão de John Wesley, né? Até deu um bem grande, foi um vídeo de 56 minutos na vez passada, mas eu não gostei da forma como eu apresentei para vocês. Peço até desculpas por aquela forma, de, assim, né, de uma tradução livre com leitura ao mesmo tempo. Né? Eu achei que não ficou sistematicamente adequado em função do entendimento do texto mesmo. Eu assisti o vídeo e não gostei. Então aqui, no vídeo de hoje, nós vamos retrabalhar o sermão de Wesley, mas na sua inteireza. Né? Então eu preparei uma tradução, vamos dizer assim, de bloco, né? E essa tradução diz respeito ao inglês e ao português, tá bom? Então eu vou ler a primeira frase, o primeiro bloco em inglês e o segundo em português. Por que isso? Porque nós estamos seguindo algumas diretrizes, né, da ideia de divulgação do conhecimento científico que vem pela CAPES, CNPq, mais pela CAPES, né, do que pelo CNPq, e de certa maneira do Ministério da Educação e Cultura, do MEC. Então a ideia é que a gente possa trabalhar dentro do viés da divulgação do conhecimento científico aqui da teologia de John Wesley. Meu nome é Plínio Tsai, eu sou professor da Universidade Metodista de São Paulo no programa de pós-graduação em Ciências da Religião e também sou professor da Teologia EAD na mesma universidade. Também tive a grande alegria de ser um dos fundadores, ou o fundador, idealizador, né, da Associação Buda Dharma, mas não pode dizer o fundador não, porque teve muita gente que me ajudou e continua ajudando até hoje, né? Então eles também, eu considero eles como cofundadores, tá bom? Mas o idealizador fui eu, quem deu o pontapé inicial, sem dúvida. Mas depois, esse pessoal que vem seguindo a nossa associação, que já tem logo mais faz 20 anos, é um pessoal assim de grande potencial, de uma determinação e de um esforço incansável, né? Então a eles a homenagem, sem dúvida alguma. Agora, voltando ao nosso assunto aqui, então nós vamos hoje ver o sermão do John Wesley. Eu vou ler em inglês, né, com o original em inglês para vocês checarem, né, porque o objetivo é o conhecimento científico. Vou ficar com a telinha pequenininha aqui do lado mesmo e vou lendo com vocês, tá bom? Da outra vez eu fui verificar a imagem, não aparecia meu rosto, eu achei que estava aparecendo, então foi uma coisa, né, que eu não gostei não do trabalho, tá bom? Então agora a gente vai fazer um trabalho um pouco melhor para honrar esse grande pensador, esse grande teólogo que é o John Wesley, fundador da Igreja Metodista, né? Então vamos lá. The Sermons of John Wesley, Sermon 1. Salvation by Faith, preached at St. Mary's, Oxford, before the University on June 18, 1738. By grace are ye saved through faith. Ephesians 2.8, né? 2.8. Então, os sermões de John Wesley, sermão 1, salvação pela fé, pregado na Santa Maria de Oxford, em frente à Universidade, 18 de junho de 1738. Pela graça sois salvos por meio da fé, Efésios 2.8. Antes da gente continuar, deixa eu mostrar para vocês aqui no finalzinho, olha só. Nós temos a questão do copyright, tá bom? Então, olha só. Isso foi feito anonimamente na Memorial University of Newfoundland, com correções e outras modificações por Ryan Denker e George Lyons, da Northwest Nazarene University. Então nós temos aqui que os direitos autorais são de 1999, do Wesley Center for Applied Theology. O texto pode ser usado livremente para fins pessoais ou acadêmicos, ou reproduzido em outros sites, desde que esse aviso seja mantido intacto. Qualquer uso deste material para fins comerciais de qualquer tipo é estritamente proibido sem a permissão expressa do Wesley Center, da Northwest Nazarene University, NAMPA ID 83686, né? Aí fala para você entrar em contato para pedir permissão, tá bom? Mas como eu não estou ganhando dinheiro nenhum com isso, tá aqui, ó, tá aqui o original em inglês, tá bom? Então, claro que a jurisdição norte-americana não está aqui, a não ser por representação e etc., mas a representação da Igreja Metodista está aqui no Brasil, né? Então isso eu acho que conta para alguma coisa. Mas vamos começar aqui a nossa leitura, então, do primeiro sermão de Wesley, e são só 6 páginas, então eu acredito que a gente consiga terminar num tempo maior, eu quero dizer assim, num tempo mais curto do que aquele tempo que eu demorei para falar da outra vez, né, que foi muito extenso o vídeo. Então vamos lá.
all the blessings which God hath bestowed upon man out of his mercy, mere grace, bounty, or favor, his free, undeserved favor altogether undeserved, man having no claim to the least of his mercies. It was free grace that formed man of dust of the ground, and breathed into him a living soul, and stamped on that soul the image of God, and put all things under his feet. The same free grace continues to us, and this day life and breath and all things. For there is nothing we are, or have, or do, which can deserve the least thing at God's hand. All our works thou, O God, hast wrought in us. These, therefore, are so many more instances of free mercy, and whatever righteousness may be found in man, this is also the gift of God. Então, a tradução ficou mais ou menos assim, ó. Todas as bênçãos que Deus concedeu ao homem são fruto de sua mera graça, generosidade ou favor, seu favor gratuito e imerecido, favor totalmente imerecido. O homem não tem direito a menor de suas misericórdias. Foi a graça gratuita que formou o homem do pó da terra, soprou nele uma alma vidente, imprimiu nessa alma a imagem de Deus e colocou todas as coisas debaixo de seus pés. A mesma graça gratuita continua conosco hoje, a vida, o fôlego e todas as coisas, pois não há nada que sejamos, tenhamos ou façamos que possa merecer a menor coisa das mãos de Deus. Todas as nossas obras, ó Deus, operaste em nós. Estes, portanto, são muito outros exemplos da misericórdia gratuita. E qualquer justiça que se encontre no homem, essa também é dádiva de Deus. Então aqui nós estamos diante do fundamento inicial da teologia da graça e da soteriologia de Wesley, que não tem muita coisa de novo aqui, né? Porque essa é a mesma visão de Paulo, né? Que é por graça que sois salvos, não por mérito vosso, né? Então, a ideia paulina, né? Noção lógica paulina de verdade revelada, de salvação pela graça, de nenhum mérito do ser humano, que ecoa, de certa maneira, lá em Agostinho contra Pelágio, está presente aqui, né? Então a ideia fundamental de que a gente não se salva pelo nosso próprio esforço está aqui, né, no texto de Wesley, e que não encontra eco, por exemplo, na tradição budista. Né? Na tradição budista, a salvação, pelo menos na escola Chaldo, na escola Gelug tibetana, na escola Chaldo chinesa, a salvação não vem pela graça, né? Não vem pelo mérito de Deus, pela misericórdia de Deus, né? Vem pelo mérito do ser humano. E a salvação proposta por Jesus, né, que justificada e motivada por Wesley, né, que está no fundo disso tudo aqui, não tem a ver também com a salvação budista. Né? Então uma coisa não tem a ver com a outra. A salvação budista está dentro da razão natural, né, do controle das emoções, da meditação para não extrapolar os limites emocionais, né? Tá tudo dentro, então, da razão que controla as coisas, das emoções que não extrapolam limites. Aqui não, aqui existe uma questão de salvação para a vida eterna, não tem a ver com a impermanência, mas tem a ver com a permanência. Não tem a ver com a não eternidade, mas com a eternidade. Então são coisas muito distintas, né? Então um plano é o plano da razão natural, da experiência comum, que é onde está os budismos dessas escolas que eu citei para vocês, né, que são mais escolas de fundo, que é Chaldo e Gelug. Né? E a outra é a salvação, que também é pano de fundo meu, né? Porque minha mãe é italiana, eu sou católico desde criança, então a ideia de a salvação revelada, a fé em Cristo, vamos dizer assim, a salvação que vai para a vida eterna e que tem a ver com Jesus de Nazaré, com a fé nele, né? Então são coisas distintas aqui, né, que estão presentes. E, como eu disse para vocês, a questão da epistemologia é muito clara. Eu não faço parte daqueles pesquisadores, da linha dos pesquisadores, embora respeite eles, que tratam o objeto da ciência da religião com afastamento. Não, eu estou inserido dentro. Né? Então, meu pai é chinês, minha mãe é italiana, meu pai está do lado budista, minha mãe está do lado católico, cristão. Então, assim, católico romano cristão. Então,
Não tem como eu fazer uma perspectiva afastada do objeto, tá bom? Ela faz parte até da minha constituição identitária, certo? Então, continuando. Número 2. Né? Mas então Wesley está dizendo aqui que não adianta ser bondoso. A pessoa não recebe a salvação. Isso vai ficar mais claro nos sermões mais para frente. Não adianta, não é só ser bondoso, esperando uma recompensa. Ela não vai acontecer, tá bom? Então, é outra coisa. Vamos ver o que Wesley vai falar aqui a respeito. Wherewithal then shall a sinful man atone for any the least of his sins with his own works? No, were they ever so many or holy, they are not his own but God's. But indeed, they are all unholy and sinful themselves, so that every one of them needs a fresh atonement. Only corrupt fruit grows on a corrupt tree, and his heart is altogether corrupt and abominable, being come short of the glory of God, the glorious righteousness at first impressed on his soul, after image of his great Creator. Therefore, having nothing, neither righteousness nor works, to plead, his mount is utterly stopped before God. Então, a tradução, com que então o pecador expiará o menor dos seus pecados? Com suas próprias obras? Não. Mesmo que fossem tantas ou santas, não seriam suas, mas de Deus. Mas, na verdade, todas elas são profanas e pecaminosas, de modo que cada uma delas precisa de uma nova expiação. Somente frutos corruptos crescem em uma árvore corrupta. E seu coração é completamente corrupto e abominável, estando destituído da glória de Deus, a gloriosa justiça, a princípio impressa em sua alma, a imagem de seu Criador, portanto, não tendo nada, nem justiça, nem obras, para pleitear, sua boca está completamente fechada diante de Deus. Então, Wesley faz um resgate aqui da tradição agustiniana, né? Que nada mais é do que uma extensão da tradição paulina, de que todos pecaram, portanto, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, o que seria esse pecado? Aí a ideia cristã, a noção lógica própria do sistema religioso, da verdade revelada, aqui cristã, vai lá no livro do Gênesis e faz uma interpretação cristológica ou cristocêntrica da queda do homem e da mulher, que leva posteriormente à vinda de Jesus, né, e a salvação que é dada a partir da sua ressurreição, né, a partir da sua morte e ressurreição, e que é conquistada pela fé, não por obras, né, certo? Então, todo ser humano sem essa fé está dentro da corrupção. Agora, nós encontramos também um eco aqui de Agostinho, né, principalmente ali no comentário aos Salmos, ao comentário ao Evangelho de João, que diz que essa corrupção, essa árvore corrupta, os frutos corruptos, na verdade é o tempo, né? Os seres humanos foram criados à imagem de seu Criador com vida eterna. E aí, em função daquilo que se chamou de erro original, pecatus, né? Original, né? O erro original, houve então o ingresso da morte. Então, com a vinda de Jesus, há a possibilidade de que a árvore passe a ser incorrupta, os frutos incorruptos e a vida seja eterna, né? Tá bom? Então vamos continuar aqui. If then sinful men find favor with God, it is a grace upon grace. If God vouchsafe still to pour fresh blessings upon us, yea, the greatest of all blessings, salvation. What can we say to these things but thanks be unto God for his unspeakable gift? And thus it is, herein God commended his love toward us in that, while we were yet sinners, Christ died to save us. By grace, then we saved through faith. Grace is the source, faith the condition of salvation. Now that we fall not short of the grace of God, it concerns us carefully to inquire. 1. What faith it is through which we are saved. 2. What is the salvation which is through faith? 3. How we may answer some objections. 3. Se então homens pecadores encontram favor diante de Deus, é graça sobre graça. Claro, né, a primeira graça porque só o fato de se encontrar favor diante de Deus, né? E homens pecadores se aproximarem dele, né? Uma possibilidade do que é essa graça sobre graça, né? Então, o que isso quer dizer, né? Nós temos aqui um certo eco em Tomás de Aquino, que diz que o pecado e a queda de Adão e Eva trouxeram para nós o Salvador, né? Então, a ideia aqui é que esse pecado
por maior que ele seja, quanto maior ele é, mais ele atrai a misericórdia de Deus, né? Então, mais ele atrai a presença de Deus por oposição, né? A ideia de opostos complementares está aqui presente. Mas depois o oposto passa a ser graça, vira santidade. E o que fica o oposto, então? Aí fica a natureza humana versus a natureza de Deus. São opostos complementares, no sentido de que um atrai o outro, mas não são, vamos dizer assim, ontologicamente uníveis, né? Você não consegue unir ser humano com Deus, né? Não aqui na teologia sistemática. Agora, dentro da teologia mística até aparece essa possibilidade, mas na teologia sistemática não, né? Nós temos um ontos, um ser da criatura desse lado e um ser divino desse. A disparidade é enorme, é impossível que um se mescle ao outro, tá bom? Então, graça sobre graça. Se Deus ainda se digna derramar novas bênçãos sobre nós, sim, a maior de todas as bênçãos, a salvação. O que podemos dizer a essas coisas senão graças a Deus por seu dom indivisível, indizível, né? Inefável, né? Então aqui traz a ideia de que o dom de Deus é um dom inefável, é um dom que não pode ser superado, porque esse dom que está sendo escrito aqui, né, por Wesley, descrito aqui, é o próprio Jesus, né? E a fé nele que transforma o ser humano de um filho não filho, né? Ou seja, de uma criatura para um filho adotivo, né? Como diz o início do Evangelho de João, né? Essa noção lógica de uma aderência à natureza divina dada por Deus porque ele quis é que está aqui na base disso, né? Uma lógica aí de transposição, de superação da própria noção humana. Isso não está no budismo, né? Naqueles dois budismos que eu estou dizendo para vocês aqui, não se encontra tal noção, né? E assim é a que Deus prova o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu para nos salvar. Certo? Então, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu para nos salvar. Ele, que era justo, não tinha pecado, né? Morreu para provar o seu amor para conosco, né? Um Deus que vai até os seres humanos, e mesmo que eles o matem, ele levanta de novo, e aí não tem mais nada para você fazer, porque o pior castigo possível, ou a pior resistência possível que o ser humano pode fazer em relação a qualquer coisa é matar. Aí você tenta matar Jesus e ele volta, então não tem como, né, vencer Jesus de maneira nenhuma. E volta sem violência, né, porque ele não revida, né, mas ele continua vivo. Você pode matá-lo que ele volta, né? Então, estamos aí diante do sinal do profeta Jonas que o próprio Jesus diz que iria dar, né? Essa é a construção que está dentro da lógica cristã. E no budismo existe isso? Nos budismos que eu comentei com vocês, a escola Chaldong Gelug, não, né? Não tem a revelação de Jesus. Então, nega Jesus? Olha, não nega Jesus, mas essa ideia de salvação pela fé não está lá, não é sim nem não, mas se fizesse uma discussão entre um budista dessas duas escolas e um cristão, eles com certeza diriam que a salvação por Jesus é uma salvação que demanda uma fé e que ela não está dentro do referencial budista, tal como ensinado por essas escolas. Isso pressupõe então que não é possível acreditar em Cristo sendo budista? Não, acho que não. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Um plano é a verdade revelada, outro plano é a razão natural. A pessoa pode acreditar na razão revelada. Agora, as implicações disso para o budismo, para essas duas escolas budistas, quais seriam? Uma das implicações seria o abandono da crença na reencarnação, né? Por quê? Porque uma vez que você é salvo, não existe reencarnação, né? Então, a ideia de prisão da encarnação do samsara seria abandonada. Lembrando que é diferente do referencial espírita aqui. Para essas escolas budistas, a reencarnação ela é um inferno, é uma prisão, a pessoa tem que romper e parar de reencarnar, né? Essa é a lógica que está lá dentro. Tá? Nirvana é justamente a extinção do fogo da reencarnação, você não reencarna mais. Aí, então, se houvesse uma hipotética conversão aqui, isso que fica interessante um diálogo interrelacional, né? O budista teria que deixar de seguir alguns ensinamentos do Buda?
os ensinamentos morais e éticos são coincidentes, né? Eles não se afastam disso. Agora, as lógicas cosmológicas, seria muita distinção, entendeu? Então, no momento imediato, não, mas à medida que a teologia sistemática avança, sem dúvida alguma, o budista teria um problema, entende? Porque ele teria que entender que só tem uma vida. E aí essa ideia de, vamos dizer assim, desenvolvimento ao longo de várias eras, até que a pessoa se liberte do sofrimento, não por uma evolução, mas numa determinada vida ele encontre o caminho que tira ele do sofrimento de uma vez, essa ideia ela entra em conflito, né, de uma maneira indireta com a salvação em Cristo. Não que Jesus não tenha um caminho, existe um método, mas ela entra em conflito porque não existe uma possibilidade de refazer o caminho, né? O que está dentro do budismo, me parece, é uma possibilidade de refazer o caminho, mas isso não está aqui dentro, é uma vida só, e depois vem o julgamento, né? Então, e qual você acha que é melhor? Eu não penso qual é melhor, eu penso que são lógicas distintas, né? E a pessoa precisa saber qual que ela consegue dar conta. Agora, qual que é a verdade, né? Os cristãos diriam Jesus Cristo é a verdade, só tem uma única virtude, porque é a verdade revelada. E os budistas diriam que, olha, nós não temos a verdade revelada, portanto, para a gente a reencarnação é uma prisão, mas ainda existe a possibilidade de sair dessa prisão. Então, sem a fé em Cristo, tá bom? Então, aí nós temos algo que não se comunica. Seria muito estranho alguém dizer assim, não, Jesus e o Buda falam a mesma coisa em relação à soteriologia pela fé. Não falam. Né? Isso seria falar uma mentira. Né? Desde os sutras da Prajna Paramita, depois os sutras mais originários em Pali, da tradição Theravada, os Agamas em sânscrito, não trazem essa ideia. Tá bom? Então aqui nós temos de fato uma ontologia soteriológica que é muito distinta. E eu não acho que é possível fazer um diálogo direto nesse ponto. É uma não comunicabilidade. Continuando. A graça é a fonte, tá vendo? E a graça é o quê? O amor de Deus através da fé em Cristo, né? E a fé em Buda tem graça? Não, nessas duas escolas não tem a presença aí da ideia de graça, tá bom? Então é outra coisa, né? Mas tem a ideia de fé? Sim, fé como confiança mais empírica, né? Onde se fala assim, a fé que você deve colocar nas palavras do Buda é uma fé como de um ourives, alguém que lida com ouro. Ele limpa, testa, retesta, verifica e assim por diante, até ver se aquilo vale a pena ou não. Porque existem vários ensinamentos que são específicos para uma pessoa e não servem para mais ninguém. Então aí nós temos uma espécie de lógica que é uma lógica personalista e que, como eu disse para vocês, ela não entra dentro de uma ideia sistemática de fé, tá bom? Tal como é no cristianismo, né? Então existe uma sistematização da fé no budismo, mas no que diz respeito aos sutras é que a gente entra com essa ideia, né, de ourives presentes ali nas cestas de Abhidharma e assim por diante, tá bom? Então, o que é o Abhidharma? Seria a psicologia, a ontologia, a filosofia, né, budista sistematizada, né, tá bom? Então existe fé? Existe. Existe a fé na graça do Buda? Não tem a graça do Buda. O Buda é um ser humano. Tá bom? Então aí nesse ponto, uma diferença enorme entre Buda e Jesus. Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem de um lado, o Buda é só um ser humano do outro. Né? Mas vamos continuar. A condição da salvação. Agora, para que não fiquemos aquém da graça de Deus, cabe nos indagar cuidadosamente qual é a fé pela qual somos salvos. 2. Qual é a salvação que se dá pela fé. 3. Como podemos responder a algumas objeções. Aqui a gente sente Wesley um pouco próximo aí das suas leituras, possivelmente ligadas à escolástica, né? Parece muito Tomás de Aquino na Suma Teológica aqui, né? Num período onde a igreja não tinha brigado ainda, né? Agora, se a gente ler as obras de Lutero, a gente vai ver o quanto Lutero não gosta de Tomás de Aquino, né? Fala um monte de coisa do Tomás de Aquino. Eu gosto do Tomás de Aquino, mas eu também gosto do Lutero, entendeu? Mas eu gosto mais do Tomás de Aquino do que do Lutero, né? Mas não é porque minha mãe acredita, não é isso, é porque eu acho que a lógica de Tomás é uma lógica interessantíssima, embora eu acho que também a lógica de Lutero é interessante. Então, na verdade, né, eu acho que, no final das contas, falando uma linguagem teológica, o que nós temos eu acho, dons diferentes de Deus para a mesma salvação, né? Mas continuando. 1. What faith is this through which we are saved? 1. And first, it's not barely the faith of a heathen. Now God requireth of a heathen to believe. That is,
that God is that He is a rewarder of them that diligently seek Him, and that He is to be sought by glorifying Him as God, by giving Him thanks for all things, and by a careful practice of moral virtue, of justice, mercy, and truth towards their fellow creatures. A Greek or Roman, therefore, yea, a Scythian or Indian, was without excuse if he did not believe thus much, the being and attributes of God, a future state of reward and punishment, and the obligatory nature of moral virtue, for this is barely the fate of the heathen. Qual é a fé pela qual somos salvos? Agora a tradução. E primeiro, não é meramente a fé de um pagão, um heathen. Ora, Deus exige que um pagão creia que Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam diligentemente, e que Ele deve ser buscado glorificando-o como Deus, dando-lhe graças por todas as coisas e praticando cuidadosamente a virtude moral, a justiça, a misericórdia e a verdade para com seus semelhantes. Um grego ou romano, portanto, sim, um cita ou um indiano, não teria desculpa se não cresce nisso, na existência e nos atributos de Deus, em um estado futuro de recompensa e punição, e na natureza obrigatória da virtude moral, pois esta é meramente a fé de um pagão. Então, o que são os pagãos? São aqueles que não eram cristãos e que Wesley absorve essa linguagem e que pode carregar um preconceito, mas não necessariamente traz um preconceito. Por exemplo, nós temos movimentos do neopaganismo hoje, que tentam reviver as igrejas, não, as religiões grega, romana, nórdica, como o odinismo e outros. Então, eles mesmos se definem como neopaganismo, novos paganismos. Então, eu acho que eles não se consideram assim excluídos porque a pessoa fala pagão, não. Então, nós temos aqui a ideia wesleyana, sem dúvida alguma, mas não é só dele, é de toda a estrutura cristã. Lembrando que Wesley era também um anglicano, então é muito parecido com o modo de pensar da Igreja Católica Romana, de que só pela fé em Cristo é que que a pessoa consegue buscar a glorificação de Deus. Então, por meio da prática cuidadosa da virtude moral, da justiça, da misericórdia, da verdade com seus semelhantes, quando movido pela fé em Cristo, é que leva para a salvação. Então, um grego, um romano, um cita, um indiano, um chinês, um budista não estaria dentro dessa referência aqui. Mas eu realmente não acho que um indiano, ou um chinês, ou um budista, um budista chinês, um indiano brahmanista, se importariam assim ficariam bravos com um cristão dizendo para eles: olha, vocês precisam encontrar salvação em Cristo. Muito pelo contrário, eu acho que teria um debate muito interessante e mútuo aprendizado entre ambos em relação à sua própria fé e à fé do outro. Então, é nesse ponto que eu acho que um diálogo interrelacional é possível, mesmo que cada um defenda a sua posição, e normalmente é assim mesmo dentro do referencial individual, ainda assim há muita coisa para aprender na contraposição de fé que não se comunica. Então vamos para o número 2 agora. 2. Nor secondly, is it the fate of a devil, though through this goes much farther than that of a heathen. For the devil believes not only that there is a wise and powerful God, gracious to reward and just to punish, but also that Jesus is the Son of God, the Christ, the Savior of the world. So we find him declaring in express terms, I know thee who thou art, the Holy One of God. Lucas 4:34. Nor can we doubt but that unhappy spirit believes all those words which came out of the mouth of the Holy One, yea, and whatsoever else was written by those holy men of old, of two of whom he was compelled to give that glorious testimony. These men are the servants of the Most High God, who shows unto you the way of salvation. Thus much then the great enemy of God and man believes,
and trembles in belief, that God was made manifest in the flesh, that he will tread all enemies under his feet, and that all scriptures was given by inspiration of God, thus far goes the fate of a devil. Em segundo lugar, não se trata de fé de um demônio, embora esta vá muito além daquela de um pagão, pois o diabo crê não apenas que existe um Deus sábio e poderoso, gracioso para recompensar e justo para punir, mas também que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador do mundo. Assim encontramos declarando em termos expressos: eu sei quem és, o Santo de Deus. Lucas 4:34. Nem podemos duvidar que esse espírito infeliz crê em todas aquelas palavras que saíram da boca do santo, sim, e em tudo mais que foi escrito por aqueles santos da antiguidade, de dois dos quais ele foi compelido a dar aquele glorioso testemunho. Estes homens são servos de Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Assim então o grande inimigo de Deus e do homem crê e treme ao crer que Deus se manifestou em carne, que ele pisará todos os inimigos debaixo dos seus pés, e que toda a escritura foi dada por inspiração de Deus. Até aqui vai a fé de um demônio. Super interessante essa colocação tradicional do John Wesley, né? Isso também é da tradição cristã originária, né? A ideia de que os demônios também acreditam em Jesus e que é necessário outras coisas para se ter a salvação, não só ter fé em Jesus, né? Não só estudá-lo, por exemplo, né? De maneira muito minuciosa, mas é necessário outras coisas. Vamos ver aqui o que ele fala. Thirdly, the faith through which we are saved, in that sense of the word, which will hereafter be explained, is not verily that which the apostles themselves had while Christ was yet upon earth, though they so believed on him as to leave all and follow him, although they had then power to work miracles, to heal all manner of sickness and all manner of disease, yea, they had then power and authority over all devils, and which is beyond all this, were sent by their master to preach the kingdom of God. Terceiro, a fé pela qual somos salvos, no sentido da palavra que será explicada a seguir, não é meramente aquela que os próprios apóstolos tinham enquanto Cristo ainda estava na terra, embora crescem nele a ponto de deixarem tudo e o seguirem, embora tivessem então o poder de realizar milagres, de curar toda sorte de enfermidades, né, doenças e enfermidades, né? Então, a sickness, então acho que aqui é doenças e enfermidades. Sim, tinham então o poder e de autoridade sobre todos os demônios, e o que está além de tudo isto foram enviados por seu mestre para pregar o reino de Deus. 4. What faith is then through which we are saved? It may be answered. First, in general, it is a faith in Christ. Christ and God through Christ are the proper objects of it. Therein, therefore, it is sufficiently, absolutely distinguished from the faith either of ancient or modern heathens, and from the faith of a devil. It is fully distinguished by this. It's not barely a speculative, rational thing, a cold, lifeless assent, a train of ideas in the head, but also a disposition of the heart. For thus saith the Scripture, with the heart man believeth unto righteousness, and if thou shalt confess with thy mouth that the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Então, 4. Então, qual é a fé pela qual somos salvos? Porque, afinal de contas, nem a fé dos discípulos de Jesus antes da ressurreição salva alguém. Porque, embora eles tivessem o poder, né, como diz o item anterior, até mesmo de curar todas as espécies de doenças, enfermidades, expulsar demônios, etc., ainda assim, a fé deles não os levaria à salvação em Cristo, porque falta alguma coisa. O quê? Pode-se responder, em primeiro lugar, em geral, que é uma fé em Cristo. Cristo e Deus por meio de Cristo são os objetos próprios dela. Nisso, portanto, ela é suficiente, absolutamente distinta da fé dos pagãos antigos ou modernos, e da fé de um demônio. Ela se distingue plenamente por isto. Não é meramente algo especulativo e racional, um assentimento frio e sem vida, uma sequência de ideias na cabeça, mas também uma disposição do coração. Pois assim diz a Escritura: com o coração se crê para a justiça, e se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Né? Então, aqui novamente, né, John Wesley nunca se afasta do Novo Testamento. Né? Então, isso aqui é a tradição novamente paulina. Né? Então,
não só paulina, como também dos Atos dos Apóstolos, né? Que é a tradição paulina, porque afinal de contas o Lucas era discípulo de Paulo. Bom, continuando, 5. And therein does it differ from that faith which the apostles themselves had while our Lord was on earth, that acknowledges the necessity and merit of his death and the power of his resurrection. It acknowledges his death as the only sufficient means of redeeming man from death eternal, and his resurrection as the restoration of us all to life and immortality, inasmuch as he was delivered from our sins and rose again for our justification. Christ's faith is then not only an asset to the whole gospel of Christ, but also a full reliance on the blood of Christ, a trust in the merits of his life, death, and resurrection, a recumbency upon him as our atonement, and our life as given for us and living in us, and in consequence hereof, a closing with him and cleaving to him as our wisdom, righteousness, sanctification, and redemption, or in one word, our salvation. E nisso difere da fé que os próprios apóstolos tinham enquanto nosso Senhor estava na terra. Reconhece a necessidade e o mérito de sua morte e o poder da sua ressurreição. Reconhece sua morte como o único meio suficiente para redimir o homem de sua morte eterna e sua ressurreição como a restauração de todos nós a vida e a mortalidade, visto que ele foi entregue por nossos pecados, ressuscitou por nossa justificação. A fé cristã é, portanto, não apenas um reassentimento a todo o evangelho de Cristo, mas também uma plena confiança no sangue de Cristo, uma confiança nos méritos de sua vida, morte e ressurreição, uma submissão a ele como nossa expiação em nossa vida, como algo dado por nós e vivo em nós, e em consequência disso, uma união com ele e apego a ele como nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção, ou, em uma palavra, nossa salvação. Então aqui nós temos algumas coisas que são interessantes, né? Algumas palavras-chave aqui, né? Plena confiança em Cristo, não é só um assentimento a todo o evangelho, né? Ainda que a gente tenha todo o domínio do evangelho, não é isso, mas é uma plena confiança em Cristo, uma confiança nos méritos de sua vida, morte e ressurreição, e depois, além da confiança, há uma submissão a ele como nossa expiação em nossa vida, como algo dado por nós e vivo em nós, né? Então aí existe um certo apego a ele, uma união com ele e apego a ele como nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção, né? Então aqui nós temos uma diferença entre o mestre rabino e Cristo da salvação, né? Os discípulos de Cristo acreditavam nele como mestre até a sua ressurreição. E só depois, com a vinda do Espírito Santo, me parece que essa relação de confiança e submissão e união e apego com ele é que parece, né, estar ali enraizado no modo de pensar cristão, que traz a ideia então da salvação por meio desses elementos cruciais, né? Além do assentimento a todo o Evangelho de Cristo. Portanto, pressupõe um conhecimento aí profundo do Evangelho de Cristo para que seja possível essa plena confiança, submissão e união com Ele, né? Então, agora chegamos no número 2, que nós não chegamos da outra vez, né? What salvation it is, which is through this faith, is the second thing to be considered. 2, que salvação é essa, que através dessa fé é a segunda coisa a ser considerada. 1, and first, whatsoever else it imply, it is a present salvation, it's something attainable, yea, actually attained on earth, by those who are partakers of this faith, for thus saith the apostle to the believers of Ephesus, and them to the believers of all ages, not ye shall be, though that also is true, but ye are saved through faith. E primeiro, seja lá o que for que implique, trata-se de uma salvação presente. É algo alcançável, sim, realmente alcançado na terra, por aqueles que são participantes desta fé. Pois assim diz o apóstolo aos crentes em Éfeso, e neles aos crentes de todas as eras: não sereis, embora isso também seja verdade, mas vós sois salvo pela fé. Então aqui, quer dizer, o Wesley está trazendo a ideia de salvação contínua no momento presente, né? Não sereis no futuro, mas sereis salvo desde já, né? A ideia que está aqui, né?
Então, ye, dois, ye are saved, to comprise all in one word, from sin. This is a salvation which is through faith. This is that great salvation foretold by the angel before God brought his first begotten into the world. Thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. And neither here nor in other parts of the Holy Writ is there any limitations of restrictions. All his people, or as is elsewhere expressed, all that believe in him, he will save from all their sins, from original and actual, past and present sin, of the flesh and of the spirit, through faith that is in him, they are saved both from the guilt and from the power of it. 2. Sois salvos, para resumir tudo em uma palavra, do pecado. Essa é a salvação que se dá pela fé. Esta é a grande salvação predita pelo anjo, antes de Deus trazer o seu primogênito ao mundo. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso aqui está em Lucas, né? Evangelho de Lucas, no momento da anunciação do anjo, e Maria pergunta sobre como se fará isso, né? E ele fala que o Espírito virá sobre ela, e a sombra do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Mas antes, e aí ele diz, por isso o antissanto que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. E você deve lhe pôr o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Né? Então, e a ideia de Jesus é a mesma ideia de Josué, né? O assistente de Moisés, que conduz o povo do deserto para a terra prometida. E tem aquela ideia analógica aqui, né, que Agostinho usa sempre, a ideia de o deserto é este mundo, a terra prometida é o reino de Deus. Mas Wesley inverte essa lógica aqui, hein? Porque se a salvação é aqui, como ele diz no parágrafo anterior, então o paraíso é aqui. E se o paraíso é aqui, Wesley se comunica muito bem com a ideia de ecoteologia atual, né? Porque se o paraíso é aqui, como ele diz ali em cima, a salvação é feita aqui e agora, então o paraíso é aqui e agora, e a gente não consegue ter aquela ideia de escapismo para o reino de Deus nas próximas vidas, né? Mas a lógica traz a lógica de Wesley traz a gente para o momento atual. Então é possível justificar aqui a ecoteologia, a ideia de cuidado para com o mundo e assim por diante, né? Continuando, e nem aqui nem em outras partes das Sagradas Escrituras há qualquer limitação ou restrição. Todo o seu povo, ou como é expresso em outro lugar, todos os que nele creem, ele salvará de todos os seus pecados, do pecado original e atual, passado e presente, da carne e do espírito, pela fé que há nele. Eles são salvos tanto da culpa quanto do poder dela. Lembrando, aqui não é mera fé que os demônios têm, né? A lógica do Wesley não é aquela mera fé, não é a fé do discípulo-aluno, mas é uma fé que envolve confiança, submissão e total entrega e apego a Jesus como salvação, conhecimento, sabedoria, disposição e assim por diante, né? Então, que ele mesmo diz que pressupõe, então, um grande conhecimento de Cristo nos Evangelhos, né? Então, 3. First, from the guilt of all, mas não só o conhecimento do Cristo no Evangelho, né? O que torna isso mais interessante a lógica de Wesley aqui, né? 3. First, from the guilt of all past sins, from whereas all the world is guilty before God, insomuch that should he be extreme to mark what is done amiss, there is none that could abide in it. And whereas by the law is only the knowledge of sin, but no deliverance from it, so that by fulfilling the deeds of the law, no flesh can be justified in his sight. Now, the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, is manifested unto all that believe. Now they are justified freely by his grace, through the redemption that is in Jesus Christ. Him God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for or by the remission of the sins that are past. Now had Christ taken away the curse of the law, being made a curse for us, he had blotted out the handwriting that was against us, taking it out of the way, nailing it to his cross. There is thereof no condemnation now to them which believe in Christ Jesus. 3. Primeiro, da culpa de todos os pecados passados, pois embora o mundo inteiro seja culpado diante de Deus, a ponto de que se ele for extremo em notar o que é feito de errado, não há ninguém que possa suportar isso, e considerando que pela lei há apenas o conhecimento do pecado,
mas não a libertação dele, de modo que, pelo cumprimento das obras da lei, nenhuma carne pode ser justificada diante dele. Então aqui é muito interessante porque, né, de novo, todas as religiões que estão atreladas à ideia de religião oceânica, de religião cosmológica, aqui são consideradas inferiores, né, em termos de salvação em relação à religião personalista cristã. Né, esse é o ponto de vista do Wesley, que é bem interessante. Né? Então, agora, a justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, é manifestada a todos os que creem. Então, quando ele fala assim, agora a justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, é manifestada a todos os que creem, na verdade, aqui nós temos a ideia de uma soteriologia exclusiva de fé naqueles que creem. Lembrando que crer é algo bem profundo aqui, né, na lógica de John Wesley, porque não é só crer como se fosse o ensinamento de um mestre. Não é só crer por meio intelectivo como é a fé dos demônios. Não é só ter conhecimento geral, como Wesley diz aqui sobre a fé pagã, mas é um conhecimento profundo e comprometido com uma espécie de vida que se instaura em função da perspectiva da vivência dos ensinamentos de Jesus, instaurada de modo central na vida de uma pessoa, né? Como a gente poderia dizer axiologicamente, como valor central de tudo, né? De toda a perspectiva ética, moral, de trabalho, de pesquisa e assim por diante. Né? Agora, eles são justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. A este Deus propôs como propiação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados passados. Hoje se discute essa questão, né, que o John Wesley está dizendo aqui, se Jesus precisaria mesmo morrer na cruz e assim por diante. Tomás de Aquino e Agostinho são unânimes em dizer não, mas era o modo como, era o melhor modo para mostrar o amor de Deus, mas não era necessário. Né? Tanto é que a oração de Cristo, isso eles justificam dizendo, era, se for possível, afasta de mim esse cálice, a ti tudo é possível. Né? Ele fala para Deus, a vós, ó Pai, tudo é possível, afaste de mim esse cálice, sem dúvida. Isso não é a oração na perspectiva da cristologia, né, não é uma oração de alguém em desespero, é uma afirmação de que tudo era possível, inclusive uma redenção diferente, mas que, como diz Agostinho e Tomás de Aquino, era necessária que fosse dessa maneira para que todas as pessoas crescem no amor infinitamente incondicional de Deus. Né? Então, depois, agora Cristo removeu a maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele apagou a cédula que era contra nós, removendo-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que creem em Cristo Jesus. E 4. And being saved from guilt, they are saved from fear, not indeed from a filial fear of offending, but from all servile fear, from that fear which hath torment, from fear of punishment, from fear of the wrath of God, from whom they now no longer regard as a severe master, but as an indulgent father. They have not received again the spirit of bondage, but the spirit of adoption, whereby they cry, Abba, Father. The Spirit itself also bearing witness with their spirits that they are the children of God. They are also saved from the fear, though not from the possibility of falling away from the grace of God and coming short of the great and precious promise. Thus have they peace with God through our Lord Jesus Christ. They rejoice in hope of the glory of God, and the love of God is shed abroad in their hearts through the Holy Ghost, which is given unto them. And thereby they are persuaded, though perhaps not at all times, nor with the same fulfillment of persuasion, that neither death nor life, nor things present, nor things to come, nor height nor depth, nor any other creature shall be able to separate them from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Então, 4. E sendo salvos da culpa, são salvos do medo. Não de fato de um medo filial de ofender, mas de todo medo servil,
daquele medo que traz tormento, do medo do castigo, do medo da ira de Deus, a quem agora não mais consideram um mestre severo, mas um pai indulgente. Eles não receberam novamente o espírito da escravidão, mas o espírito de adoção pelo qual clamam Abá, Pai, o próprio Espírito testificando com seus espíritos que são filhos de Deus. Eles também são salvos do medo, embora não da possibilidade de se afastarem da graça de Deus e de não alcançarem as grandes e preciosas promessas. Assim eles têm paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eles se alegram na esperança da glória de Deus, e o amor de Deus está derramado em seus corações pelo Espírito Santo que lhes foi dado, e por meio disso eles são persuadidos, embora talvez não em todos os momentos, nem com toda a mesma plenitude de persuasão, de que nem a morte, nem a vida, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então aqui muito interessante a perspectiva do John Wesley, né, que ele fala assim, embora não estão completamente livres da possibilidade de se afastarem da graça de Deus e não alcançarem as grandes e preciosas promessas. Quer dizer, ainda que existe um certo eco da teologia da predestinação agostiniana, né, da fase 3 de Agostinho aqui dentro, nós temos aqui também a ideia do livre-arbítrio, né? Da liberdade, né? Deus cria todas as coisas como reflexo de si mesmo e não pode deixar de criar todas as coisas em função desse reflexo com liberdade. E assim, o que nós encontramos aqui é que essa liberdade conduz para uma aderência a Cristo, que é livre, mas ao mesmo tempo pode mudar. Embora exista uma questão de predestinação aqui dentro, né? O mesmo Agostinho foi utilizado por Tomás de Aquino para dizer que, de fato, existe uma predestinação. Os dominicanos usaram essa ideia com Bartolomeu de Las Casas de predestinação para dizer que os índios não deveriam ser escravizados. E me parece que John Wesley, nessa mesma lógica, com certeza a gente vai encontrar isso no futuro, ele dizendo que ele é contra a escravidão, justamente em função dessa liberdade que está aqui, que na lógica que está sendo desenvolvida aqui, me parece que faz eco, de certa maneira, a noção lógica de predestinação, né, que protege aí as pessoas de serem escravizadas, por exemplo, né, porque se são predestinados à glória e a dignidade de serem filhos de Deus, não podem ser escravizados, né? Se batizados não podem ser escravizados. Isso fala diretamente hoje com o mundo do trabalho que nós vivemos numa fase já de uma nova fase do neoliberalismo, né? Que começa com a relação, o neoliberalismo começa com a relação Estados Unidos-China, Estados Unidos investe na China, China produz, Estados Unidos compra, né? E cria-se toda uma questão de capitalismo financeiro e outras coisas. E aí nós chegamos até quando a China se rebela, nós temos uma nova fase de neoliberalismo corporativo, né, que envolve outras relações, mas não é agora que a gente vai falar sobre isso. Vamos lá, 5. Again, through this faith, they are saved from the power of sin, as well as from the guilt of it. So the apostle declares, Yea, know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. Whosoever abide in him sinneth not. Again, little children, let no man deceive you. He that committed sins is of the devil. Whosoever believed in is born of God, and whosoever is born of God doth not commit sin, for this seed remains in him, and he cannot sin, because he is born of God. And once more, we know that whosoever is born from God sin not, but he that is begotten of God kept himself, and that wicked one touched him not. Então, novamente, por meio dessa fé, eles são salvos do poder do pecado, bem como da culpa que ele traz. Assim o apóstolo declara, sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, todo aquele que permanece nele não peca. 1 de João 3, 5 seguintes. Então aqui, nós vínhamos com Wesley dentro da tradição muito mais paulina, e de repente ele dá uma invertida aqui, né? Ele entra para a tradução joanina. São teologias distintas, mas Wesley consegue encaixar muito bem as duas, né? Então, novamente, filhinhos, ninguém vos engane. Aquele que comete pecado do diabo, todo aquele que crê é nascido de Deus,
e todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Mais uma vez, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas aquele que é gerado de Deus guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então aqui nós temos a ideia de livre-arbítrio, aquele que é gerado de Deus guarda-se a si mesmo, né? E a ideia de que, ainda que predestinados, ainda que chamados à adoção filial, é necessário tomar cuidado, porque a verificação está se existe um impulso para o pecado ainda. Se existe um impulso para o pecado, nessa lógica, então ainda não houve uma conversão suficiente. A fé em Cristo tem que se aprofundar ainda mais, né? Bem interessante essa visão do Wesley. Há uma promessa, né? E me parece que ele amarra muito bem com o início da ideia de confiança, submissão, apego, né? Centralização de Cristo em tudo que se faz, né? Então, se isso ocorre, esses pecados aqui não ocorrem. Se isso não está ocorrendo, então a pessoa volta a pecar, e se peca é porque tem que fortalecer a sua fé em Cristo, né? Interessante isso, né? Não é fé intelectiva, mas uma fé de entrega, né? Então, número 6. He that is by faith born of God sinned not, by any habitual sin, for all habitual sin is sin reigned. But sin cannot reign in any that believeth, nor by any willful sin, for his will, while he abideth in the faith, is utterly set against all sin, and abhorred is all deadly poison, nor by any sinful desire, for he continually desireth the holy and perfect will of God, and any tendency to an unholy desire, he by the grace of God sifteth in the birth, nor doth by sin, by infirmities, whether in act, word, or thought, for his infirmities have no concurrence of his will, and without this they are not properly sins. Thus he that is born of God doth not commit sin, and though he cannot say he hath not sinned, yet now he sinned not. Então, se você está tendo dificuldades com esse inglês, saiba que eu também tive, porque é um inglês que não é do nosso tempo, né? É um inglês da época do John Wesley. É interessantíssimo, né? Como a vocalização depois se aproxima para o nosso inglês, né? Particularmente o inglês norte-americano. 6. Aquele que é nascido de Deus pela fé não peca, por qualquer pecado habitual, pois todo pecado habitual é pecado reinando. Mas o pecado não pode reinar em ninguém que crê, nem por qualquer pecado voluntário, pois sua vontade, enquanto permanece na fé, é totalmente contrária a todo pecado, e o abomina como veneno mortal. Olha lá, ele coloca agora a vontade, né? Não é mais intelecto, pela fé, mas é uma fé que leva para a vontade, e a fé que leva para a vontade leva para a permanência na fé, a permanência na fé leva para uma coerência, a coerência bloqueia a pessoa de pecar, né? Então, e se peca, né, é porque ainda não abomina o pecado como veneno mortal. E o que seria o pecado aqui dentro, né? Me parece que o pecado seria ir contra as diretrizes, os mandamentos, os valores, os princípios, os ensinamentos de Cristo. Né? Porque se naquela parte do sermão ele diz que é necessário confiança, submissão, apego, entrega, centralização dos valores de Cristo, de maneira que ele se torne tudo, então eu acho que, ou seja, tudo no sentido de toda a razão e sentido da vida da pessoa, então é aqui que me parece que está todo o giro, né, da soteriologia wesleyana, né? Que na verdade é a paulina, né? E se é a paulina, é de Agostinho, é de Tomás de Aquino, é de Lutero, né? Tá aqui, é de Calvino, né? Tá bem dentro aqui, né? Claro que existem peculiaridades de Lutero, peculiaridades de Calvino, que de fato eu acho que Wesley não vai conversar tão bem assim se ele é um anglicano, né? E depois a gente tem que ver como a igreja metodista foi trabalhando essas questões também, né, na medida que ela vai fazendo diálogo interrelacional com as demais tradições cristãs. Mas continuando, nem por qualquer desejo pecaminoso, pois ele deseja continuamente a santa e perfeita vontade de Deus, e qualquer tendência a um desejo profano, ele, pela graça de Deus, sufoca no nascimento. Então aqui nós temos uma certa meditação, né? Aqui eu acho que se comunica muito bem com a questão da técnica meditativa budista de observação da própria mente, né? Sufoca no nascimento, quer dizer, quando dá aquele surgimento, me parece que é possível que a vontade diga não vou por esse caminho, né? Que também está na sesse budista isso, né? A sesse budista das duas escolas Chaldeon e Gelug está bem centralizada aqui na ideia de sufocar no nascimento os desejos
que não tenham a ver com não matar, não roubar, não fazer, não cometer adultério, não estuprar, não usar intoxicantes, né? Não mentir, não ter discurso ofensivo, não ter discurso divisor, colocar uma pessoa contra outra, né? Então tudo isso faz parte ali da ética e da moral dessas escolas budistas, e que usam essa técnica de sufocamento no nascimento. Mas me parece que aqui tem algo a mais, né? Aqui tem o amor por Cristo, né? Um amor não muito compreensível racionalmente, né? Me parece que pressupõe aqui uma experiência de Cristo ressuscitado que transforma a pessoa em alguém capaz de entender essa completa doação da própria, vamos dizer assim, da própria vida, né? Em função desses ensinamentos de Cristo que trazem consigo a própria identidade desse mesmo Jesus, né? Então, 4. Nem ele peca por enfermidades, seja em ato, palavra ou pensamento, pois suas enfermidades não têm concorrência com sua vontade, e sem isso não são propriamente pecados. Assim, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Embora ele não possa dizer que não pecou, agora ele não peca, né? Então aqui nós temos que ainda que surjam, mas se houver esse sufocamento, um bloqueio, ainda que tenha surgido, não houve o cometimento de pecado, né? Isso é interessante no Wesley, porque reflete aí uma espécie de teologia da resistência, né? A ideia de uma, me parece, uma prática que não está no budismo. O budismo, se você pensou, já é considerado uma falha, né? Principalmente se for em relação à cobiça, à maldade, ou a visão de que a gente é divino, né? No sentido que no budismo se fala assim, se você se considerar como um Atma, como uma partícula divina, você está em erro, né? Então, porque isso é considerado uma fonte de egoísmo. Então, me parece que no budismo é diferente da teologia de John Wesley aqui. O John Wesley é meio parecido com Agostinho, né? No comentário aos Salmos ele fala: pequei contra vós, Senhor, só contra vós eu pequei, mas não pequei completamente porque a minha vontade não seguiu o meu intelecto. Em outras palavras, meu intelecto resistiu à minha vontade, por isso não pequei completamente, por isso misericórdia, Senhor. Mas me parece que Wesley retoma essa questão da resistência, né, aqui, enquanto que na tradição budista isso não está lá. Se apareceu, já é, né, uma atividade negativa. Mas vamos continuar aqui. 7. This then is the salvation which is through faith, even in the presence of word, a salvation from sin and the consequence of sin, both often expressed in the word justification, which taken in the largest sense implies a deliverance from guilt and punishment by the atonement of Christ actually applied to the soul of the sinner, now believing on him, and a deliverance from the power of sin through Christ formed in his heart, so that he who is thus justified or saved by faith is indeed born again. He is born again of the Spirit unto a new life, which is hid with Christ in God. And as a newborn baby, he gladly receives the adolon, sincere milk of the word, and grows thereby. Going in the might of the Lord his God, from faith to faith, from grace to grace, until at length he come unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. 7. Esta é então a salvação que se dá pela fé, mesmo no mundo presente, uma salvação do pecado e das consequências do pecado, ambas frequentemente expressas na palavra justificação, a qual, tomada em seu sentido mais amplo, implica uma libertação da culpa e do castigo, pela expiação de Cristo efetivamente aplicada à alma do pecador, que agora crê nele, e uma libertação do poder do pecado, por meio de Cristo formado em seu coração. De modo que aquele que é assim justificado ou salvo pela fé, de fato nasce de novo. Ele nasce de novo do Espírito para uma nova vida, que está escondida com Cristo em Deus. E como um bebê recém-nascido, ele recebe alegremente o adolon, leite genuíno da palavra, e por meio dele cresce, prosseguindo no poder de Deus, do Senhor seu Deus, de fé em fé, de graça em graça, até que por fim ele se torna um homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Né? Então, a salvação pela fé, né, aqui do Wesley, me parece que continua ligada a uma confiança absoluta em Cristo,
à medida que a pessoa se vê diante de uma proposição de abertura axiológica ou uma abertura epistêmica diante das suas escolhas morais, das suas também escolhas intelectivas, epistêmicas, emocionais e assim por diante. Né? Então me parece que aquela ideia de resistência aos pensamentos que não leva para o pecado, né? Porque existe uma resistência aí, isso é um eco de sem dúvida alguma de Paulo, depois um eco a Agostinho, um eco a Tomás de Aquino, né? Me parece aqui que está bem centralizada na perspectiva de uma autoverificação constante e uma crença em Cristo que implica uma libertação da culpa e do castigo pela expiação de Cristo efetivamente aplicada à alma do pecador. Né? Então a pessoa se lembra da expiação de Cristo constantemente e crê que é nele que se encontra a libertação do poder do pecado. Né? E por meio do quê? De Cristo formado em seu coração. Essa ideia de Cristo formado em seu coração, de certa maneira, se comunica, não no mesmo viés, no mesmo plano, com a tradição budista, a ideia de Tathagata Garbha, a ideia de formação da plena iluminação a partir do amadurecimento da razão, né, que seria o estado de Buda, né, pelo menos principalmente na escola Gelug tibetana, né, a qual eu estudo também constantemente. Mas aqui me parece que é algo a mais, não é um amadurecimento da razão, existe uma questão da composição da graça, né, que é formada em seu coração e que permite que ele tenha essa confiança de que ele é uma pessoa nova, que é justificada e que vai além do pecado. Né? Agora chegamos na terceira parte. The first usual objection to this is. 3. A primeira objeção usual a isto é: 1. That to preach salvation or justification by faith only is to preach against holiness and good works, to which a short answer might be given. It would be so if we spake as some do of a faith which was separated from this, but we speak of a faith which is not so, but productive of all good works and all holiness. Que pregar a salvação, a justificação somente pela fé é pregar contra a santidade e as boas obras, ao que uma resposta curta poderia ser dada. Seria assim se falássemos como alguns fazem, de uma fé separada destas, mas falamos de uma fé que não é assim, mas produtiva de todas as boas obras e de toda a santidade. 2. But it may be of use to consider it moral at large, especially since it's no new objection, but as old as St. Paul's time, for even then it was asked, do we not make void the law through faith? We answer, first, all who preach not faith to manifestly make void the law, either directly and grossly, by limitations and comments, that it all the spirit of the text, or indirectly by not pointing out the only means whereby it's possible to perform it. Whereas secondly, we establish the law both by showing its full extent and spiritual meaning, and by calling out to that living way whereby the righteousness of the law may be fulfilled in them. This, while they trust in the blood of Christ alone, use all the ordinances which he hath appointed, to all the good works which he had before prepared that they should walk therein, and enjoy and manifest all holy and heavenly tempers, with the same mind that was in Christ Jesus. Mas pode ser útil considerá-las mais amplamente, especialmente porque não se trata de uma objeção nova, mas tão antiga quanto a época de São Paulo, pois mesmo então se perguntavam: não anulamos nós a lei pela fé? Respondemos: primeiro, todos os que não pregam a fé manifestamente anulam a lei, seja direta e grosseiramente por meio de limitações e comentários que corroem todo o espírito do texto, seja indiretamente por não apontar o único meio pelo qual é possível cumpri-la. Considerando que, segundo, estabelecemos a lei, tanto mostrando sua plena extensão e significado espiritual, quanto chamando todos para aquele caminho vivo, pelo qual a justiça da lei se cumpra neles. Estes, enquanto confiam somente no sangue de Cristo, usam todas as ordenanças que ele determinou, praticam todas as obras que ele de antemão preparou para que andassem nelas, e desfrutam e manifestam todos os temperamentos santos e celestiais, a mesma mente que havia em Cristo Jesus. Muito interessante, né? A mesma mente que havia em Cristo Jesus, né?
Então aqui nós temos a teologia da divinização, né? A teologia da divinização, ela se encontra a divinização, ela se encontra justamente nesse cultivo da mente de Cristo, né? Então nós estamos aqui diante de uma aquisição da mente de Cristo, né, pelo John Wesley, né? Por meio de tudo isso, nós geramos em nós a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, né? Isso é interessante, porque a palavra mente em grego quer dizer psique, né? Então, 3. But does not preaching this faith lead men into pride? We answer, accidentally it may, therefore ought every believer to be earnestly cautioned, in the words of the great apostle, because of unbelief the first branches we are broken off, and thou standest by faith. Be not high-minded, but fear. If God spared not the natural branches, take heed lest they spare not thee. Behold, therefore, the goodness and severity of God on them which fell severity, but towards thee goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou also shalt be cut off. And while he continues therein, he will remember those words of St. Paul, for he seen and answered this very objection. Where is boasting, then it is excluded. By what law of works? Nay, but by the law of faith. If a man were justified by his works, he would have whereof to glory. But there is no glory for him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly. To the same effect are the words both preceding and following the text. God, who is rich in mercy, even when we are dead in sin, hath weakness, us together with Christ, by grace ye are saved, that he might show the exceeding richness of his grace, his kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are we saved through faith, and that not of yourselves. Of yourselves commit neither your faith nor your salvation. It's the gift of God, the free, undeserved gift, the faith through which we are saved, as well as the salvation, which he of his own good pleasure, his mere favor annexes thereto. Yea, believe is one instance of his grace, that believing we are saved. Another, not of works, lest any man should boast. For our works, our righteousness, which were below, therefore our believing, merit not of God, but condemnation. So far we are they from deserving faith, which therefore, whenever given, is not of works. Neither is salvation of the works we do when we believe, for it is then God that worketh in us, and therefore that he giveth us reward for that he himself worketh it. Only committed the riches of his mercy, but leaveth us nothing thereof to glory. Uou! Gigantesco esse pedaço. Então vamos lá. Mas pregar esta fé não leva os homens ao orgulho? Respondemos, pode ser que sim. Portanto, todo crente deve ser seriamente advertido, nas palavras do grande apóstolo, por causa da incredulidade. Os primeiros ramos foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme. Se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo bondade, se permaneceres na sua bondade. Do contrário, também tu serás cortado. E enquanto continua nisso, ele se lembrará das palavras de São Paulo, prevendo e respondendo a esta mesma objeção. Onde está a jactância? Então ela está excluída. Por qual lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Se um homem fosse justificado por suas obras, ele teria do que se gloriar, mas não há glória para aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. No mesmo sentido, são as palavras que precedem e seguem o texto. Deus, que é rico em misericórdia, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou justamente com Cristo, pela graça sois salvos, para mostrar a suprema riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós.
De vós mesmos não vem a vossa fé, nem a vossa salvação. É dom de Deus, um dom gratuito e imerecido, a fé pela qual sois salvos, bem como a salvação que ele, por sua própria bondade, por seu mero favor, a ela anexa. Que creiais é um exemplo da sua graça, que crendo sois salvos, outro. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois todas as nossas obras, toda a nossa justiça, que existiam antes de crermos, nada mereciam de Deus senão condenação. Tão longe estavam de merecer a fé, que, portanto, quando dada, não provém das obras. Tampouco a salvação advém das obras que fazemos quando cremos, isto é, Deus quem opera em nós. E, portanto, o fato de ele nos recompensar pelo que ele mesmo opera, apenas elogia as riquezas da sua misericórdia, mas não nos deixa nada de que nos gloriar. Então essa questão gigantesca que a gente leu aqui, ela é muito interessante, porque me parece que o Wesley tem essa ideia de plasmar Cristo nas pessoas, que é um eco direto aí de Tomás de Aquino, né, de toda a patrística, né, basicamente de Agostinho, a ideia de fazer as coisas para se aproximar o máximo possível de Cristo, sem pensar nas consequências de salvação ou perdição, mas por direcionamento direto, uma perspectiva de horizonte de Cristo, da transformação da mente numa mente de Cristo, né? Então me parece que o foco é esse, não se há recompensa ou punição, se há pecado e castigo, se há salvação pelas obras e assim por diante. É uma perspectiva conectada mesmo aí à tradição cristã, né? Muito próxima aí de Paulo, Agostinho, e que de certa maneira é repetida em Tomás de Aquino também, em Lutero, em Calvino, né? Então, mas eu, né, como eu entendo mais aí da referência católica, me parece estar mais próximo aqui do catolicismo, essa ideia aqui do Wesley, né? Está muito próximo aí dos teólogos da patrística, né, como eu venho repetindo, né? Então vamos para o 4 agora. Whoever may not the speaking thus of the mercy of God was saying or justifying freely by faith only, encourage man in sin, indeed it may and will, many will continue in sin that grace may abound, but their blood is upon their own head, the goodness of God ought to lead them to repentance, and so it will those who are sincere of heart. When they know there is yet forgiveness with him, they will cry aloud that he would blot out their sins also, through faith which is in Jesus. And if they earnestly cry and faint not, if they seek him in all the means he hath appointed, if they refuse to be comforted till he come, he will come and will not tarry, and he can do much work in a short time. Many are the examples in the Acts of the Apostles of God's working this faith in men's hearts, even like lightning falling from heaven. So in the same hour that Paul and Silas began to preach, the jailer repented, believed, and was baptized, as were 3,000 by St. Peter. On the day of Pentecost, who all repented and believed at his first preaching, and blessed be God, there are now many living proofs that he is still mighty to save. 4. No entanto, falar assim da misericórdia de Deus como salvadora ou justificadora, gratuitamente somente pela fé, não pode encorajar os homens do pecado? De fato pode e irá. Muitos permanecerão no pecado para que a graça abunde, mas o sangue deles está sobre suas próprias cabeças. A bondade de Deus deve levá-los ao arrependimento, e assim fará aqueles que são sinceros de coração. Quando souberem que ainda há perdão com ele, clamarão em alta voz para que ele também apague os seus pecados, pela fé que está em Jesus. E se clamarem fervorosamente e não desfalecerem, busquem-no por todos os meios que ele designou. Se recusarem ser consolados até que ele venha, ele virá e não tardará. E ele pode fazer muita obra em pouco tempo. Muitos são os exemplos dos Atos dos Apóstolos, de Deus operando essa fé nos corações dos homens, como um raio caindo do céu. Assim, na mesma hora em que Paulo e Silas começaram a pregar, o carcereiro se arrependeu, creu e foi batizado, assim como 3.000 por São Pedro no dia de Pentecostes, que se arrependeram e creram em sua primeira pregação. E bendito seja Deus agora. E bendito seja Deus, agora há muitas provas vivas de que ele ainda é poderoso para salvar. 5. Yet, to the same truth placed in another view, a quite contrary objection is made. If a man cannot be saved by all he can do, this will drive men to despair, true to despair of being saved by their own works, their own merits or righteousness,
and so it out, for none can trust in the merits of Christ till he has utterly renounced his own. He that got about to establish his own righteousness cannot receive the righteousness of God. The righteousness which is of faith cannot be given him while he trusted in that which is of the law. No entanto, a mesma verdade, colocada sob outra perspectiva, é feita uma objeção totalmente contrária. Se um homem não pode ser salvo por tudo que pode fazer, isso levará os homens ao desespero. É verdade, ao desespero de serem salvos por suas próprias obras, seus próprios méritos ou justiça. E assim deve ser, pois ninguém pode confiar nos méritos de Cristo até que tenham renunciado completamente aos seus. Aquele que anda para estabelecer a sua própria justiça não pode receber a justiça de Deus. A justiça que é da fé não lhe pode ser dada enquanto ele confia naquela fé, naquela que é da lei. Então aqui nós temos, né, algumas questões bem interessantes no diálogo interrelacional, né? Os budistas no geral, os judeus no geral, possivelmente todas as formas de hinduísmo, todas as formas de taoísmo, todas as formas de confucionismo, todas as formas de shintoísmo, e assim vamos, né? Todas elas permanecem nesse referencial que o Wesley está dizendo aqui, né? Que é essa de justiça pelos próprios méritos, né? E ele diz que se não renunciar aos próprios méritos, não consegue encontrar a salvação em Cristo, né? Isso é bem interessante, quer dizer, nós temos aqui uma identidade muito específica do cristianismo, né? De Wesley, né? Que na verdade, como eu disse, já cansei de dizer, continuar dizendo, está em Paulo, está em Agostinho, está em Tomás, né? Está em Calvino, né? Então, essa ideia aqui centralizada de fé em primeiro lugar em Cristo e que abandona a ideia de mensuração dos próprios méritos. Agora, excluindo a ideia, né, de fé em Cristo, a ideia do eu, como sendo um eu que olha para os próprios méritos, na questão da literatura da Prajna Paramita budista, aqui tem um diálogo entre a possibilidade da teologia cristã e teologia natural budista, teologia revelada cristã e teologia natural budista se comunicarem. Porque também é dito que se o Bodhisattva se filiar nos seus próprios méritos e pensar neles e não entender que tudo isso é vacuidade, ele não alcança o estado de um Buda, né? Claro que o estado de um Buda pode ser alcançado, mas dentro dessa lógica de Wesley aqui não leva para a salvação. Mas ainda assim, essa ideia de não confiar nos próprios méritos, não justificar a própria salvação a partir de si mesmo, né, da soberba, da arrogância, também se encontra lá na estrutura da Prajna Paramita, do budismo indiano, da escola Yogacara, que se repete na tradição Gelug tibetana e na escola Chaodong chinesa, né? Certo, mas vamos continuar aqui. Então, mas como nós vemos aqui, nós temos uma questão de justiça, de confiança em Jesus, que não é aquela da lei, né? Então, 6, o que é da lei, né? Da lei natural, né? De causa e efeito, né? Se eu sou bondoso, eu encontro a salvação, né? Não é o caso aqui. But this, it said, is an uncomfortable doctrine. The devil spoke like himself, that is without either truth or shame, when he dared to suggest to man that is such. It is the only comfortable one. It is very full of comfort to all self-destroyed, self-condemned sinners, that whosoever believed on him shall not be ashamed, that the same Lord over all is rich on that call upon him. Here is comfort high as heaven, strong than death. What? Mercy for all, for Zacchaeus, a public robber, for Mary Magdalene, a common harlot. Methinks I hear one say, then even I may hope for mercy. And so thou mayest, thou afflicted one, whom none hath comforted, God will not cast out thy prayer. Nay, perhaps he may say the next hour, be of good cheer, thy sins are forgiven thee, so forgiven, that they shall reign over thee no more. Yea, and that the Holy Spirit shall bear witness with thy spirit that thou art a child of God. O glad tidings,
tidings of great joy, which are sent unto all people. O everyone that thirsts, come ye to the waters, come ye and buy, without money and without price, whatsoever your sins be, though red like crimson, though more than the hairs of your head, return yet unto the Lord, and he will have mercy upon you, and to your God, and to our God, for he will abundantly pardon. Mas esta, disse, é uma doutrina desconfortável. O diabo falou como ele mesmo, isto é, sem verdade nem vergonha, quando ousou sugerir aos homens que assim é. É a única confortável, é muito cheia de conforto para todos os pecadores autodestruídos e autocondenados. Que todo aquele que nele crê não se envergonhe, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Aqui está o conforto, alto como o céu, mais forte que a morte. O que? Misericórdia para todos. Para Zaqueu, um ladrão público, para Maria Madalena, uma prostituta comum. Parece-me ouvir alguém dizer: então eu mesmo posso esperar por misericórdia. E assim podes tu, aflito a quem ninguém confortou, Deus não rejeitará a tua oração. Não, talvez ele possa dizer na hora seguinte: tem bom ânimo, os teus pecados te são perdoados. Tão perdoados que eles não mais reinarão sobre ti. Sim, e que o Espírito Santo testificará com o teu Espírito que és filho de Deus. Ó boas novas, novas de grande alegria, enviadas a todos os povos. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, quaisquer que sejam os vossos pecados, ainda que vermelhos como o carmesim, ainda que maiores do que todos os cabelos de vossa cabeça. Convertei-vos ao Senhor, e ele terá misericórdia de vós, e ao nosso Deus, porque perdoará abundantemente. Né? Então aqui é interessantíssimo essa questão novamente do Wesley. Agora nós temos que lembrar que Wesley não tinha as fontes históricas que nós temos à disposição dele, né? Então quando ele fala de Maria Madalena uma prostituta, ele está repetindo um eco de uma tradição católica do século VI depois de Cristo, que coloca Maria Madalena como uma prostituta, sendo que os evangelhos dizem que ela era possuída por 7 demônios, não que era uma prostituta, né? Então, isso nada tem a ver aqui com o ponto central, que é o anúncio de um Deus que ama incondicionalmente e que perdoa todos os pecados, mas que existe uma certa condicionalidade aqui, que é uma ideia de aderência absoluta, né, de fé em Jesus e de aderência, né, como ele diz, confiança, submissão e apego e uma espécie de centralização de toda a vida em Cristo. Né? Então, na exclusão de todas as demais hipóteses, a não ser aquela de pedir perdão para o próprio Cristo na confiança de que ele nos perdoa sempre. Né? Então nós temos aqui essa aproximação da ideia também de predestinação como pano de fundo. Né? Embora tenha livre-arbítrio, ainda também há uma predestinação aí da salvação que permite essa composição mutuamente determinante, né, entre dois opostos, predestinação e livre-arbítrio. Né? Predestinação envolve a não liberdade, enquanto que livre-arbítrio é uma liberdade absoluta, mas há uma composição dos dois aqui dentro. Né? Então, mas continuando, 7. When no more objections occur, then we are simply told that salvation by faith only ought not to be preached as the first doctrine, or at least not to be preached at all, but what said the Holy Ghost. All other foundations can no man lay than that which is laid, when even Jesus Christ. So then that whosoever believed on him shall be saved, is and must be the foundation of our preaching. That is, must be preached first. Well, but not at all. To whom then are we not to preach it? Whom shall we accept the poor? Nay. They have a peculiar right to have the gospel preached unto them. The unlearned, no. God hath revealed these things unto unlearned and ignorant when men from the beginning. The young by no means suffer this in any wise to come unto Christ, and forbid them not. The sinners least of all. He came not to call the righteous, but sinners to repentance. Why then is any we are to accept the rich, the learned, the reputable, the moral man? And it's true. And it's true. Onde que está aqui? Me perdi. Thus
the moral man. And it's true, they too often accept themselves from hearing, yet we must speak the words of our Lord. For thus the tenor of our commissions runs, Go and preach the gospel to every creature. If any man wrests it, or any part of it, to his destructions, he must bear his own burden. But still, as the Lord lived, whosoever the Lord said unto us, that we will speak. 7. Quando não há mais objeções, então somos simplesmente informados de que a salvação somente pela fé não deve ser pregada como a primeira doutrina, ou pelo menos não deve ser pregada de forma alguma. Mas o que diz o Espírito Santo? Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, Jesus Cristo. Portanto, todo aquele que nele crê será salvo. E deve ser o fundamento de toda a nossa pregação, isto é, deve ser pregada primeiro. Bem, mas não a todos. A quem então não devemos pregá-la? A quem devemos, exceto? Aos pobres? Não. Eles têm o direito peculiar de ter o evangelho pregado a eles. Aos indoutos? Não. Deus revelou essas coisas aos homens indoutos, ignorantes desde o princípio, aos jovens, de modo algum. Deixai esses, de qualquer maneira, virem a Cristo e não os impeçais. Os pecadores, menos ainda, ele não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Porque então, se houver alguém, devemos excluir os ricos, os eruditos, os respeitáveis, os homens morais? E, é verdade, eles muitas vezes se excluem de ouvir ainda assim. Devemos falar as palavras de nosso Senhor, pois assim reza o teor de nossa comissão. E de pregar o evangelho a toda criatura. Se alguém o distorce ou parte dele para sua própria destruição, deve carregar o seu próprio fardo. Mas ainda assim, viva o Senhor, que tudo que o Senhor nos disser, isso falaremos. Viva o Senhor, que tudo que o Senhor nos disser, isso falaremos. At this time, more specifically, we will speak that by grace are ye saved through faith, because never was the maintaining this doctrine more seasonable than it is at this day. Nothing but this can effectually prevent the increase of the Romish delusion among us. It is endless to attack, one by one, all the rare errors of that church, but salvation by faith strikes at the root, and all that fall at once where this is established. It was this doctrine which our church justly called the strong rock and foundation of the Christian religion that first drove it properly out of these kingdoms, and it is this alone can keep it out. Nothing but this can give a check to that immorality which hath overspread the land as a flood. Can you empty the great deep, drop by drop, then you may reform us by dissuasives from particular vices. But let the righteousness which is of God by faith be brought in, and so shall its proud waves be stayed. Nothing but this can stop the mouths of those who glory in their shame and openly deny the Lord that bought them. They can talk as sublimely of the law as he that hath it written by God in his heart. To near than speak on his head might incline one to think they were not far from the kingdom of God, but take them out of the law into the gospel. Begin with the righteousness of faith, with Christ, the end of the law to every one that believed, and those who but now appeared almost, if not altogether, Christians, stand confessed the sons of perdition, as far from life and salvation. God be merciful unto them, as the depth of hell from the height of heaven. Neste momento, mais especialmente, falaremos que pela graça sois salvos por meio da fé, porque nunca foi tão oportuno sustentar essa doutrina como hoje. Nada além disso pode efetivamente impedir o aumento da ilusão romanista entre nós. É incessante atacar um por um todos os erros daquela igreja, mas a salvação pela fé ataca pela raiz e todos caem de uma vez onde ela é estabelecida. Foi esta doutrina que nossa igreja justamente chama de rocha sólida e fundamento da religião cristã, que primeiro expulsou o papado destes reinos, e é somente ela que pode mantê-lo fora. Nada além disso pode conter aquela imoralidade que se espalhou pela terra como um dilúvio, pois podeis esvaziar o grande abismo, a gota a gota, então podeis reformar-nos
por meio de dissuadores de vícios específicos, mas deixe que a justiça que vem de Deus pela fé seja introduzida e assim suas ondas orgulhosas serão detidas. Nada além disso pode calar a boca daqueles que se gloriam em sua vergonha e negam abertamente o Senhor que nos resgatou. Eles podem falar da lei de forma tão sublime quanto aquele que a tem escrita por Deus em seu coração. Ouvi-los falar sobre esse assunto pode levar alguém a pensar que não estavam longe do reino de Deus. Mas tire-os da lei e entre no Evangelho. Comece com a justiça da fé, com Cristo, o fim da lei para todo aquele que crê e aquele que agora pareciam quase, se não completamente cristãos, permanecem confessadamente filhos da perdição, tão longe da vida e da salvação. Deus tenha misericórdia deles, quanto às profundezas do inferno, das alturas do céu. Eu acredito que a crítica de Wesley aqui ela tem um certo fundamento, né? Porque se nós pensarmos aqui na questão das indulgências, né, que eram cobradas naquele período e continuaram durante muito tempo. Além disso, talvez ele esteja falando aqui, inclusive, dos tribunais de inquisição, das questões relacionadas à escravização dos povos, né, que ele já está vivendo no período aí das grandes navegações, né, da colonização de terras estrangeiras, né, e tudo isso era justificado pela Igreja Católica Romana, né. Então eu acho que o Wesley está muito certo nas suas críticas, né? E sem dúvida alguma, qualquer justificação que envolva esse tipo de coisa, como hoje, né? Qualquer justificação que envolva a questão Israel-Gaza na defesa de que matar é justificável, eu acredito que o Wesley estaria hoje gritando aos plenos pulmões, dizendo não matarás, né? Então, não, mas é porque tem vários túneis embaixo ali da faixa de Gaza, são muitos túneis, tem que destruir, porque o Hamas é terrorista, etc. Concordo com a destruição dos túneis, né? Porque Israel tem que lutar pela sua segurança, mas ao mesmo tempo não concordo com o matar para destruir túneis, né? Então, aí tem toda uma questão bem complexa, mas para descomplexar as coisas nós temos que pensar nas máximas de Jesus. Não matarás, né? É a primeira que ele fala, né? Então, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, né? Que até quem tem raiva já comete isso. Então, nós estamos aí diante de uma política mundial que nós temos que pensar na referência cristã e de antemão já entra o não matarás, né? É claro que é complicado na sua execução, mas ainda assim, né? Onde há uma vontade, há um modo, e esse modo, quando centralizado na fé em Cristo, de acordo com a lógica do sistema que nós temos diante de nós aqui, vem o Espírito Santo em socorro e soluções podem ser encontradas. Vamos lá, 9. For this reason the adversary surrenders whenever salvation by faith is declared to the world. For this reason did he stir up earth and hell to destroy those who first preached it. And for the same reason, knowing that faith alone could overturn the foundations of his kingdom, did he call forth all his forces and employ all his arts of lies and calumny to affraid Martin Luther from reviving it. Nor can we wonder tread, for as that man of God observes, how would it enrage a proud, strong man armed to be stopped by set at naught by a little child coming against him with a reed in his hand, especially when he knew that little child would surely overthrow him and tread him underfoot. Even so, Lord Jesus, thou hast thy strength been ever made perfect in weakness. Go forth then, thou little child that believes in him, and his right hand shall teach thy terrible things. Though thou art helpless and weak as an infant of days, the strong man shall not be able to stand before thee. Thou shalt prevail over him, and subdue him, and overthrow him, and trample him under thy feet. Thou shalt march on under the great captain of thy salvation, conquer and to conquer until all thine enemies are destroyed, and death is swallowed up in victory. Por essa razão o adversário se enfurece tanto sempre que a salvação pela fé é declarada ao mundo. Por essa razão ele agitou a terra e o inferno para destruir aqueles que a pregam primeiro. E pela mesma razão, sabendo que somente a fé poderia destruir os fundamentos do seu reino, ele convocou todas as suas forças e empregou todas as suas artes de mentira e calúnias para amedrontar Martinho Lutero e impedi-lo de revivê-lo. Nem podemos nos admirar disso, pois como observa aquele homem de Deus, como enfureceria um homem orgulhoso e forte, armado, ser detido e reduzido a nada, por uma criança que se aproximasse dele com uma cana na mão, especialmente quando ele sabia que aquela criança certamente derrubaria e o pisotearia.
Assim seja, Senhor Jesus, assim a tua força sempre se aperfeiçoou na fraqueza. Avante então tu, criança que crês nele, e sua mão direita te ensinará coisas terríveis. Ainda que tu sejas indefeso e fraco como uma criança, de poucos dias o homem forte não poderá resistir a ti. Tu prevalecerás sobre ele, subjugarás, derrubarás e pisotearás sob os teus pés. Marcharás sob o comando do grande capitão da tua salvação, vencendo e para vencer, até que todos os teus inimigos sejam destruídos e a morte seja tragada pela vitória. Now thanks be to God, which given us the victory through our Lord Jesus Christ, to whom with the Father and the Holy Ghost be blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might forever and ever. Amen. Agora graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, a quem com o Pai e o Espírito Santo sejam dadas as bênçãos, a glória, a sabedoria, a ação de graças e a honra, o poder e a força para todo sempre. Amém. Chegamos ao final aqui do sermão, né, do primeiro sermão, e aqui ele cita Lutero, né, e ele não é o exclusivo a citar Lutero, não. Nós temos aí dominicanos que também citaram Lutero, como por exemplo Bartolomeu de las Casas, né, que encontraram muito mais motivos para elogiar o agostiniano, que deixou de ser agostiniano e passou a ser protestante, Lutero, muito mais elogios do que motivos para crítica, né? Então eu acho que aqui nós temos um eco dessa questão, né, de Lutero como profeta e alguém que esclarece a questão da justificação pela fé. É uma retomada de Agostinho o que ele faz na prática, né? Mas uma atualização então da justificação pela fé, que é uma teoria desenvolvida por Paulo, por Agostinho, pela escolástica, mas que Lutero coloca no centro da sua crítica em relação à ideia de salvação por indulgências, que naquele período era muito colocada em voga no centro pela Igreja Católica, até como fonte de rendimentos, né, para as obras da Igreja. E a gente sabe que as obras da Igreja não eram justamente só o benefício da Igreja, né, era muito do atrelamento de coroa das coroas portuguesas, espanholas e etc., com a Igreja Católica, né? Então, como eu disse para vocês, a Ordem Dominicana também, né, revidou em relação a isso. Diversos dominicanos citavam Lutero e eram perseguidos por isso. Certo? Então é isso. Terminamos aqui. Eu acho que dessa vez foi possível fazer um trabalho um pouco melhor, né? É muito maior do que o outro vídeo, eu sei disso, mas como é só de final de semana que eu vou fazer esses vídeos em relação à minha grande admiração a John Wesley, nós vamos mantendo esses vídeos longos. A pessoa pode escutar isso, aprender um pouco de inglês, assim por diante, a partir de John Wesley. Muito obrigado e vemos você na nossa nosso próximo estudo sobre o Sermão 2, né, de John Wesley. Um estudo muito leve, muito geral, que se aplica muito mais à leitura desses próprios sermões. Muito obrigado.